Olá, o documento Verdade de hoje entra em um assunto polêmico: o uso medicinal da maconha. A planta, que é proibida para uso recreativo, significa esperança de vida para muitas pessoas, uma luz no fim do túnel. A droga se tornou mais uma possibilidade de tratamento para várias doenças graves, como epilepsia e esclerose múltipla. Um medicamento que alivia não só a dor dos pacientes, mas de famílias que encaram a justiça para plantar e colher maconha dentro de casa. Erva, ganja, marihuana, hemp, cânhamo ou simplesmente maconha. Considerada uma droga psicoativa aqui no Brasil, a cannabis ganha cada vez mais importância na medicina. Os vídeos mostram a realidade de quem luta pelo uso da maconha como remédio. Mas nós não estamos falando do cigarro, do baseado, como dizem. Estamos falando de medicamentos, feitos a partir de substâncias extraídas da erva. São os canabinoides, que podem ajudar em vários tratamentos, como epilepsia, mal de Parkinson, esclerose múltipla e dor crônica. As substâncias mais conhecidas são o CBD e o THC. A primeira é um ansiolítico, tem efeito analgésico, sedativo e anticonvulsivo. Já a segunda age como estimulante, com potencial antidepressivo e também anticonvulsivo. Uma esperança de vida para muitos adultos e crianças. Esta é a Clarian. Ela tem 14 anos e aos 5 meses começou a apresentar os primeiros sintomas da síndrome de Dravet, uma doença rara, progressiva, sem cura e que provoca a epilepsia. Ela demorou para firmar a cabeça, demorou para sentar, demorou para engatinhar. Nós não podíamos ir com ela num parque porque ela não podia tomar sol, que ela convulsionava. Ela não podia fazer esforço físico, que ela convulsionava. Ela não tinha equilíbrio, ela não corria, não pulava, não subia escada sozinha. A síndrome de Dravet prejudica o desenvolvimento da criança e, em muitos casos, provoca a morte súbita. Até os 10 anos de idade, Clarian vivia no hospital e tomava vários remédios para evitar as crises, só que nada adiantava. Até que a Cida achou a peça que faltava nesse quebra-cabeça, o canabidiol. Essa falta de conhecimento não trouxe um preconceito até de vocês, um medo? Poxa, é droga, será que eu vou dar para minha filha? Vocês pensaram nisso? Ou o desespero era maior? Não, o desespero era maior. Claro que o preconceito existe como todo mundo, porque foi uma cultura implantada. Mas se você falasse, olha, o crack vai trazer de volta a vida que a sua filha nunca teve, eu iria atrás também. A salvação da Clarian está literalmente no quintal de casa, onde a família cultiva a maconha. É a partir dessas plantas que eles conseguem fazer a produção caseira do canabidiol. Com todo esse estoque vivo, dá para garantir 1 ano de tratamento. A partir do uso do CBD, as crises dela diminuíram 80%. Mas conseguir esse direito não foi nada fácil. O canabidiol não é vendido legalmente no Brasil. Precisa ser importado e só com a permissão da Anvisa. Cida foi atrás. Chegou a importar a medicação dos Estados Unidos ao custo de R$ 1.500, procurou uma rede clandestina de distribuição e viajou até o Chile para aprender a fazer ela mesma o remédio. A batalha deu certo. Em 2017, a mãe conseguiu uma autorização da Justiça para plantar a maconha medicinal da filha dentro de casa. Direito que apenas 3 famílias no país conseguiram até hoje. Hoje são pouquíssimos os médicos que receitam a maconha medicinal para os pacientes. Mas a psicanalista e psiquiatra Eliane Nunes, que é primeiramente uma grande estudiosa sobre o assunto, já prescreveu por diversas vezes cannabis para os pacientes, né, doutora? Sim. Por que receitar maconha? Nós temos hoje no Brasil a possibilidade de prescrever como medicamento uma substância que é considerada nos Estados Unidos como alimento. Nós aqui no Brasil, nós temos uma RDC que coloca a cannabis medicinal como uso compassivo. Compassivo vem de compaixão, então nós teríamos por aqueles pacientes que já tentaram de tudo.
Clarian toma gotinhas do óleo 2 vezes ao dia. Assim, consegue passar um mês inteiro sem convulsionar. A família tem aqui uns 20 pés de maconha que o Fábio é o responsável por cuidar, com todo amor e carinho, Com né? certeza. São seus xodós. Minhas filhas. Suas filhas. Minhas filhinhas, né? Até a Clária mesmo brinca, né? Minhas irmãzinhas. As plantas ficam debaixo de lonas, a uma temperatura controlada com lâmpadas e ventiladores. Eu tenho a primeira fase que eu tiro os clones, né? Então ela tem um período para enraizar esse clone. Aí depois eu coloco num vaso menor, para ela expandir essa raiz. Aí eu vou trocando de vaso, né? Até chegar num vaso maior. Essas aqui já estão florindo, que mais uns 30 dias mais ou menos eu estarei fazendo o remédio da Clária. Depois de tanto sofrimento, de tanta luta, ver a Clarian assim, andando, falando, pulando, brincando de quebra-cabeça, como que é pra vocês? Nossa, é maravilhoso, é. Não, hoje eu consigo pegar minha filha, ir para shopping. Hoje ela tem infância que ela nunca teve. E olha só que sorte a nossa. Justo hoje que a gente veio conhecer a Clarian, a Bia, que é amiga dela, também tá aqui. A Bia que tem paralisia cerebral e faz o tratamento com o uso de cannabis. Vou conversar com a mãe dela, a Madalena. Olá. Madalena, o que te levou a dar maconha para sua filha? O que levou a dar maconha? Ela era totalmente apática, sabe? Quietinha. E convulsões que estavam sem controle. Então ela podia convulsionar de manhã, de tarde, de noite, estar dormindo, acordando, convulsionando. Na época todo mundo me chamou de maluca, me chamou de você é inconsequente, você tá louca. Não interessa, eu vou ir pro médico, ele sabendo, com o conhecimento dele, vou fazer, mas vou fazer. E fiz. Bia tomava 7 remédios. Em um ano, usando o óleo, diminuiu para 2. A mãe recebe o fitoterápico de uma ONG sediada em João Pessoa, que tem autorização da Justiça para cultivar maconha e distribuir o extrato a pacientes cadastrados. Eles enviam até sua casa? Sim. Chega numa caixinha dessa pelo correio? Chega numa caixinha dessa. Essa é a santa caixinha, quando o carteiro vem eu fico feliz da vida. E é esse óleo aqui que ela usa? Isso, ela usa o Vem verde. no potinho assim. Exatamente, eu recebo, esse é o que ela usa. Ela usa em torno de 4 ml, dá mais ou menos 15 dias, um vidrinho desse. Né? Então eu já nem ponho mais em gotinha, já sei mais ou menos que isso aqui dá uma colherzinha de chá, então eu já vou na colherzinha de chá, aí se cair alguma gotinha você já põe na boca, você não perde nada, sabe? Aqui, isso aqui pra mim é assim, vale mais do que ouro. Hoje a gente sabe que ela pode ser usada, vamos pensar na terceira idade, para diabetes, para pressão alta, para problemas de memória, totalmente ao contrário do que as pessoas falam. Por isso que eu acho que é importante a gente devolver, não é dar para a cannabis, é devolver para ela esse uso milenar, né, de 5.000 anos como uma substância medicamentosa. Ela é remédio. Quando antigamente, na minha adolescência, fulano é maconheiro, você se afastava. Hoje não, eu aprendi que maconha é vida. Assim como qualquer planta é vida. Tudo vai de como você saber usar. O professor Elisaldo Carlini, da Universidade Federal de São Paulo, é pioneiro em pesquisas sobre a maconha no Brasil e colaborou para o desenvolvimento de medicamentos à base da planta nos Estados Unidos. Ele afirma que os primeiros relatos desse uso medicinal são de 3.000 anos antes de Cristo. Ali na Índia e na Arábia, ela era considerada um antiepilético muito bom contra a epilepsia. Então, na verdade, é um medicamento que agora começa a ser reconhecido pelo mundo ocidental. Além de pesquisador, Carlini é ativista. Em fevereiro deste ano, o professor chegou a ser intimado pela polícia, acusado de fazer apologia às drogas. Até hoje, a maconha é proibida no Brasil. Se você for médico e prescrever, você pode ser preso. Se você tiver maconha consigo, pode ir para a cadeia. Se você fumar maconha, proibido. Mas a lei ainda precisa ser abolida, porque as mudanças estão sendo muito lentas. A maconha tem uma toxicidade muito menor que o álcool.
Então, culturalmente, a gente aceita o álcool, mas não aceita a maconha. E também, eu sou professora de toxicologia, eu sou absolutamente contra a gente falar, não faz mal, não faz mal. Tudo faz mal e tudo faz bem, depende de como é utilizado, certo? Dificilmente uma pessoa que usa com finalidade terapêutica, ela vai ter o mesmo comportamento de busca que uma pessoa que usa com fins recreativos. Porque a dependência é um fenômeno que é psico-biosocial. Então tem vários interferentes aí. Então, quem usa recreativamente é um padrão de uso. Quem usa de forma terapêutica, como um fitoterápico, é outro padrão de uso. O presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina afirma que os canabinoides devem ser vistos como última opção para os pacientes. Não é de primeira escolha para tratamento de nada. A cocaína também já passou por esse período desse marketing de que poderia ser usado medicinalmente. Então a gente precisa ter todo cuidado sempre com essa substância, principalmente quando são substâncias que têm um alto valor financeiro agregado e que movimenta milhões e milhões de dólares no mundo. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo apoia o uso de canabinoides apenas em formatos já aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e incentiva novas pesquisas. Com o tempo, nós vamos ter novos efeitos terapêuticos aprovados. Essa é a expectativa. Por exemplo, para situações clínicas de pacientes sofrendo de câncer, uso eventual na doença de Parkinson. Isso não quer dizer que nós recomendamos este uso agora e também não quer dizer que mesmo futuramente esse uso será pela maconha fumada. Não. O uso será feito mediante formulação específica com uma miligramagem definida para cada uma das doenças que serão tratadas. Além de permitir a importação excepcional de canabidiol desde 2014 para uso pessoal de pacientes, em janeiro de 2017, em uma decisão inédita, a Anvisa aprovou o registro de um medicamento à base de cannabis sativa no Brasil. Produzido no Reino Unido, o Mevatil será o primeiro remédio à base de maconha a ser vendido nas farmácias brasileiras. O produto, já comercializado em outros países com o nome de Sativex, é indicado para o tratamento de esclerose múltipla e vem em formato de spray. Possui 27 mg de tetrahidrocannabinol, o THC, e 25 mg de canabidiol. Primeiro, uma empresa pede o registro, apresenta estudos clínicos, dados sobre aquele produto, tem que apresentar parâmetros que demonstrem que aquele produto ele é eficaz e seguro. Então, a Anvisa avalia esse processo, esse pedido de registro e aí aprova ou não. No caso, o primeiro registro aprovado à base de cannabis foi o Mevatil. As farmácias devem receber o produto ainda neste semestre, ao custo de R$ 2.500. A liberação poderia ajudar no tratamento de Gilberto, diagnosticado com esclerose múltipla há quase 20 anos. Mas o aposentado já descartou a ideia, primeiro pelo custo do medicamento e segundo pela formulação. Ele diz que prefere fazer sozinho seu próprio remédio e usar em outros formatos. Gilberto, isso que você está fazendo é vaporizar a maconha, né? Sim. Você usa um vaporizador, que é esse aqui, encheu o saquinho e aí você respira, inala. Isso, eu inalo a substância. Faz parte do seu tratamento. Sim, a cannabis inalada ela tem um efeito muito mais rápido, né, em 30 segundos. Diferente da ingerida, que ela demora até 2 horas para fazer o efeito, né? Quando você tem dor, inclusive você, por esse efeito ser mais rápido, né, você consegue controlar melhor a dose, né? Na época, os médicos disseram que ele só viveria até os 40 anos. Já está com 42 e, apesar do estágio avançado da doença, se sente muito melhor do que antes. Há alguns anos, o ex-designer deixou os remédios de lado para começar o tratamento natural. É uma nova vida, né? Diferente eu sou uma outra pessoa hoje, né? E muito diferente para onde que a doença teria me levado há um tempo atrás, né? Eu tenho uma vida nova hoje. Gilberto admite que já comprou maconha de traficantes, pela dificuldade de se conseguir a erva por meios legais, mas hoje prefere cultivar em casa, mesmo sem permissão. Você tem a recomendação médica
um acompanhamento médico, tem um acompanhamento da Universidade Federal de São Paulo. Sim. Mas você não tem autorização para plantar e para cultivar em casa Não, ainda, eu né? sou... É que eu gosto desse negócio de ser criminoso. Você se sente um criminoso? Pois, pelas leis brasileiras sim, né? Eu tenho problema. Toda vez que eu ouço sirene aqui, passando, dá daquele geladinho aqui dentro, né? Porque também, se eles entrarem aqui dentro, eles vão matar todas as minhas plantas, né? Eu vou ficar sem remédio, né? Assim como Gilberto, Adriana também recorreu ao tráfico de drogas para conseguir comprar maconha pela primeira vez. Ela tem aracnoidite, uma inflamação na membrana que envolve o cérebro e a medula e causa dor crônica. A aracnoidite não tem cura, mas tem tratamento. A Adriana, para aliviar a dor, toma 4 remédios por dia, né, Adriana? Isso. E um medicamento vindo da cannabis poderia te ajudar e muito. Muito, né? Poderia até diminuir o número de remédios que você toma para dor. Poderia substituir alguns, não digo que eliminaria todos, mas já há relatos, né, de outros países em que até 80% consegue diminuir essa dor, dependendo da pessoa, com o uso do medicamento proveniente da cannabis. Adriana sente tanta dor que mal consegue se mexer. Passa o dia todo assim, deitada. E se sentar já é quase impossível. Foi pelo desespero de ver a vida passar na cama que a fonoaudióloga se arriscou na criminalidade. Nós tentamos sim, nós fomos comprar, nós tentamos a mais pura possível, foi falar com o traficante, foi explicar, é uma pessoa doente, por favor, né? Tente uma mais pura para não ter tanta mistura de química, mas é bem difícil. Então assim, é uma culpa muito grande, mas ao mesmo tempo você quer tanto melhorar, você quer tanto diminuir a dor que te tira do eixo, que você aceita. Adriana chegou a consumir a droga em forma de óleo. Sentiu uma leve melhora no sono, mas teve problemas no estômago. A maconha recreativa, aquela comprada no tráfico, usada no fumo, ela pode ser considerada um remédio, um medicamento? Ela pode, mas ela não tem controle de qualidade. Então, por exemplo, essa maconha comprada na rua, tal, primeiro, ela tem uma quantidade de agrotóxicos muito alta. Fora isso, essa maconha comprada na rua, ela tem fungo, ela pode estar velha e deteriorada, porque não tem controle de qualidade. Por não ter condições de pagar pela importação do óleo, Adriana desistiu da cannabis por enquanto e agora vai tentar um experimento com células-tronco. Este farmacêutico acredita que já há um avanço no Brasil em relação à distribuição e venda de medicamentos que tenham princípios ativos da maconha. Porém, para ele, o cultivo da planta por aqui está longe de ser permitido. A maconha é considerada como uma droga, né? E no Brasil o consumo desses entorpecentes ele é proibido. Então, nesse sentido, acho que não vai avançar na plantação da maconha no Brasil. Agora, você desenvolver um produto sinteticamente através da planta para ser comercializado, tudo bem, é isso que está acontecendo. Nós viemos conhecer uma empresa no interior de São Paulo que foi a primeira do Brasil a importar maconha para o desenvolvimento de um medicamento fitoterápico. Eu vou conversar aqui com o presidente dessa empresa, que é o Caio Abreu. Caio, o ponto de partida de vocês foi no comecinho de 2017, quando vocês conseguiram de fato importar do Canadá a maconha? Levou aí um prazo de 6 meses até a gente conseguir as autorizações para efetivar a importação. O produto chegou em novembro de 16 e levou mais 40 dias até o desembaraço, né? A primeira vez todo mundo estava aprendendo, não só a empresa, a própria Anvisa, Ministério da Agricultura, Receita Federal. Primeira vez que isso foi recebido pelas autoridades alfandegárias e conseguimos receber em janeiro de 17. Quando a maconha foi importada, ela veio nesse pote aqui. Fabrício Pamplona, que é o diretor da empresa, vai explicar pra gente. Vocês importaram quase 10 potes desse. Foram 10 quilos de matéria-prima de origem do Canadá, uma empresa chamada Bedrocan, que hoje é a única no mundo que tem um grau de certificação para a produção de insumo farmacêutico a partir da planta cannabis. O desenvolvimento tem parceria da Unicamp. A extração das substâncias começa lá. Depois, nesta sala, o extrato bruto passa por algumas etapas até chegar à forma final, um concentrado rico em canabinoides com sabor de laranja.
Esse primeiro medicamento ele tem como principal ativo o canabidiol e a gente está desenvolvendo para epilepsia refratária infantil, dada a demanda e a necessidade desse tipo de medicamento no nosso país. Então a possibilidade de tratamento com cannabis para esses diversos públicos que têm se beneficiado, ele é urgente, é necessário e os produtos disponíveis não estão hoje dentro de uma qualidade que seria o desejável, né? E essa é a nossa meta, levar isso para esse público. Apesar de estar livre para produzir e distribuir a medicação, o laboratório não tem liberação para o cultivo da planta. Mas o desejo dos diretores para o futuro é desenvolver uma plantação bem parecida com esta canadense, de onde veio a planta importada por eles. Quando vocês esperam ver os medicamentos na farmácia? O meu desejo e o plano que a gente tem de desenvolvimento do medicamento é 2020.